dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia tão especial. Hoje estamos a quarta-feira, dia 28 de agosto do ano 2024. 28 de agosto do ano 2024. Estamos chegando já ao finalzinho do mês de agosto. Já estamos aí já há pouco menos de 3 dias para o final do mês de agosto. E nós estamos aqui com a nossa programação que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, que é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Queremos levar uma palavra de Deus até o seu lar. Queremos chegar até o seu lar nesta manhã, através desta transmissão, e que Deus venha falar conosco. Deus venha falar com você, que Deus venha falar comigo, para que venhamos começar um dia abençoado. Essas primeiras horas da manhã, que possamos dedicá-las ao Senhor. E tenho uma palavra de Deus que quero compartilhar com vocês nesta manhã. Tem muito a ver com as nossas vidas, como nós somos, como nós comportamos. A palavra de Deus, ela nos fala sobre humildade, nos fala sobre bondade, nos fala sobre templança, domínio próprio, amor. Agora, esses são frutos que devem de estar em nós. Frutos que devem nascer em nós, crescer em nós. Frutos que são estes dados pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus, capítulo número 19, do Evangelho de Mateus, nós temos, a partir do versículo número 1, a seguinte história bíblica. E veio um que, se aproximando, lhe disse: Mestre bom, que coisas boas farei para obter a vida eterna? Mestre bom, que coisa boa farei para obter a vida eterna? Alguém que vem dialogar com Jesus, um jovem, boas posses, e faz uma pergunta para o Senhor. E nós sabemos que o Senhor, ele nunca responde aquilo que nós queremos ouvir, e sim aquilo que ele deseja que nós venhamos ouvir. Nós nunca vamos encontrar uma palavra de Deus que venha acariciar o nosso ego, que venha passar a mão na nossa cabeça. As respostas de Jesus sempre foram controversiais. As respostas de Jesus nunca foram as que esperavam aqueles que o interrogavam ou que o inquiriam. Para os fariseus, diferentes tipos de resposta Jesus deu para eles. Até chamou eles de filhos de Satanás. Vocês têm por pai ao diabo. Foi uma resposta de Jesus quando eles queriam saber quem era Jesus, quem era seu pai, porque questionavam tanto a paternidade de Jesus, porque questionavam tanto, se esforçando para destruir a sua reputação, para eliminar qualquer vestígio
que marcasse que ele era o verdadeiro Messias enviado por Deus. E eles tentaram isto de diferentes maneiras. E cada vez que interrogavam a Jesus, Jesus dava uma resposta para eles que os desconcertava totalmente. Agora vamos ver a abordagem deste jovem a Jesus. Ele já se apresenta como bajulando a Jesus. Mestre bom, que coisa boa eu devo de fazer para herdar a vida eterna? Que coisa boa eu devo de fazer para herdar a vida eterna? Estava preocupado com a sua salvação. Estava preocupado com a sua alma. Até aí, tudo bem. É uma preocupação natural. É uma preocupação que todos deveriam de ter com respeito ao que vai acontecer depois da morte. Tem muitas lendas, tem muitas interrogantes do que pode acontecer depois da morte. E depois da morte, o que pode acontecer é que você vá para o inferno ou vá para o céu. Você, eu, todos nós. Nós temos a possibilidade de escolher, enquanto estamos aqui na Terra, aonde queremos passar a nossa eternidade. É uma possibilidade que Deus nos dá. É algo que é conhecido como o livre-arbítrio. Deus nos dá o poder de escolha. Algumas vezes escolhemos bem, outras vezes escolhemos mal, enfim. Mas as escolhas, elas passam por nós. Não é Deus que vai escolher para nós qual é onde nós queremos passar a nossa eternidade. Que escolha não tem nada a ver com vontade. A vontade de Deus é que todos os homens venham procederem à salvação. Então, a primeira preocupação deste jovem era sobre a vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna. Às vezes nós queremos que nossos filhos, ou a nossa vontade é sobre nossos filhos, que eles façam determinadas coisas. Mas eles escolhem muitas vezes tudo o contrário daquilo que seria a nossa vontade. Então, assim também é Deus conosco. Ele nos dá essa liberdade de escolha. Agora, o que eu devo de fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus não se deixou esperar. Ele respondeu primeiro de tudo: por que me chamas bom? Ninguém é bom exceto um, Deus. Por que me chamas de bom? Jesus responde com outra interrogante. Responde a este jovem com outra interrogante. Se você vai estudar a palavra de Deus, vai encontrar que Jesus, suas respostas sempre não eram uma afirmação, eram uma interrogante. É para mexer com o nosso interior, com o nosso intelecto, para que nós venhamos raciocinar, para que nós venhamos pensar naquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque ele queria saber sobre a vida eterna. Porque existia uma inquietude no seu coração. Talvez ele não estava seguro daquilo que ele estava acreditando. Ele queria ter uma certeza absoluta de que ele poderia ser salvo. E ali Jesus, então, vai dizer para ele: mas, se desejas
entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Era um jovem de Israel. Alguém que desde a adolescência já começam a estudarem a palavra de Deus, a conhecerem a palavra do Senhor, a estudarem a palavra do Senhor. Era alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas ele quer uma confirmação por parte de Jesus. Ele quer uma confirmação por parte de Jesus. Ele perguntou quais guarda os mandamentos. Na época de Jesus, estavam debaixo da lei, pois Jesus nasceu debaixo da lei. Ele foi o único homem em toda a história da humanidade que cumpriu toda a lei de Moisés, sem afastar-se dela para nenhum lado. Primeiro, ele foi sem pecado. Não existiu pecado nele. Ele sentiu a tentação, sentiu, mas venceu a tentação com quê? Com a palavra de Deus. Ele não cedeu ao pecado. Ele não deu lugar ao pecado na sua vida. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Foram as respostas que Jesus deu para aquele jovem, para ele poder ter a vida eterna. Não matarás, não mentirás, enfim, viver afastado do pecado. Essa é uma condição, logicamente, para poder herdar a vida eterna. Viver afastados do pecado, longe do pecado. Agora, este jovem, ele queria ir além, ele queria saber, ter uma certeza. E ele rapidamente vai dizer para Jesus: desde a minha infância tenho guardado todas as coisas que me faltam. É a pergunta dele. Que me falta? Nos nossos dias de hoje, vou na igreja, faço isto, faço aquilo. O que me está faltando? Talvez está te faltando renunciar a alguma coisa. E lá, desde o passado, vem vindo, impedindo de que tu venhas avançar espiritualmente. Algo lá no passado que tem te machucado, que tem te lastimado e que tem impedido de que você venha ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Talvez está te faltando comunhão com Deus. Hoje se dá muito de que as pessoas fiquem em casa e não congreguem, porque, segundo elas servem a Deus do seu jeito. É um grande engano maligno que tem se introduzido dentro da igreja, assim como outras coisas também. É um espírito que semeia confusão, semeia divisão, e aqueles que, logicamente, que estão ali e estão como este jovem rico, que ainda não têm a certeza da sua salvação, são débeis da fé. Então tem um espírito chamado o espírito
amalequita, que é o que ataca aqueles que estão debilitados, causando assim grandes danos dentro da igreja do Senhor. Por esta razão é que hoje se prega tanta heresia, tanta apostasia. Também, logicamente, porque estamos vivendo os últimos dias da graça de Deus. Porque estamos esperando o pronto retorno do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que muito em breve ele é de voltar para nos levar, para nós estar para sempre com ele. Isto é uma realidade que ninguém pode negar, basta dar uma olhada ao redor e vamos ver que tudo aquilo que foi profetizado antes do fim está sendo uma realidade. Esta noite vamos estar falando sobre isto. Estamos vivendo, sim, os últimos dias da história da graça de Deus. Mas voltando ao jovem, e Jesus, ele respondeu para Jesus, ele disse: desde a minha infância tenho guardado todas estas coisas. O que me falta? O que está me faltando para ser salvo? O que está te faltando a ti para que possa dizer que é salvo? Talvez ainda não entendeu, não compreendeu ou não assimilou a graça de Deus que está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre sua vida. Mas você ainda não entendeu isto, ainda não compreendeu isto, porque ainda também não nasceu de novo. O novo nascimento que fala Jesus lá em João capítulo 3, ele traz arrependimento. Ele traz arrependimento. Ele traz uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. Já não vamos ver com nossos próprios olhos. Vamos ver aquilo que Cristo tem preparado para cada um de nós. São coisas gloriosas que não passam pelo coração do homem, que olho algum viu e que ouvido algum ouviu. São coisas gloriosas que Cristo tem preparado para o seu povo, para você, para mim, aqueles que integramos o povo de Deus, aqueles que formamos parte deste glorioso povo do Senhor, aqueles que têm certeza da sua salvação, porque acreditaram e receberam a graça de Deus. Nós somos salvos pela a graça de Deus. Não pelas nossas próprias obras, vai escrever o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso número 8. Não pelas nossas próprias obras para que ninguém se glorie. É pela graça de Deus. É uma dádiva. É um presente que nós não merecíamos, mas que Deus nos otorgou esse presente. Se alguma vez já usou essa expressão, eu não mereço tanto. Pois bem, a graça de Deus é esse presente. Eu não mereço tanto porque nasci pecador. O salmista dizia: em iniquidade fui formado no ventre da minha mãe. Forte. O pecado, ele nos separa de Deus. E a idolatria também nos separa de Deus. É aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Isso é idolatria.
vai muito além de uma simples imagem, que você possa se prostrar a ela, possa acender uma vela. Tem muita gente dentro dos nossos templos, formando parte da igreja, congregando junto conosco, e são idólatras. Mas quem esquadrinha os corações e os nossos pensamentos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele, pois, conhece nossos pensamentos e nosso coração. Ele conhece a nossa entrada e a nossa saída. Não há nada, absolutamente nada oculto que o Senhor não veja. Não podemos nós esconder de Deus, de jeito nenhum. Donde nós estivermos ali, Deus vai estar conosco ou vai estar nós enxergando. Por isso é a necessidade da confissão, de confessar os nossos pecados a Deus. Deus enxerga, Ele vê quando estamos em pecado. E isto entristece o coração de Deus, assim como também entristece a nossa alma. Por isso a importância da confissão dos nossos pecados. Para um homem, não, para Deus. Em 1 João, o apóstolo vai dizer que todos nós pecamos, não tem volta. Todos nós pecamos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar. Nós temos alguém que intercede por nós. E se algum de nós disser que não temos pecado, nós estamos sendo mentirosos e estamos fazendo também a Deus mentiroso. Porém, temos um advogado que nos defende e nos volta a colocar nos trilhos da graça de Deus. Mas tem alguns que querem a vida eterna, mas não querem, entre outras coisas, renunciar ao pecado. Renunciar a algo que os vem arrastando durante anos na sua vida. Sempre digo que tem pessoas que sai ano, entra ano, e é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma dificuldade, sempre a mesma luta, sempre os mesmos problemas familiares, problemas domésticos, enfim. E Jesus vai dizer para aquele homem: se deseja ser íntegro, vai e vende as tuas posses e dá aos necessitados, e terás tesouro no céu, e depois segue-me. Mas quando o jovem escutou esta palavra, foi embora triste, porque possuía muitas posses. Renúncia é o que está pedindo Jesus. Renúncia. Para seguir ao Senhor, deve existir renúncia nas nossas vidas. A primeira renúncia é ao pecado, aos prazeres mundanos. Devemos de renunciar para poder seguir a Jesus. Deus é contra a riqueza? Não. A palavra de Deus ela é muito clara. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A pessoa que tem amor ao dinheiro, que tem muitas posses, ela pensa que pelas suas riquezas, por aquilo que ela possui, ela tem um poder sobrenatural sobre os outros, que ela pode fazer o que bem quiser. E não é assim. A vida não é isso. O amor ao próximo, Jesus falou ali também.
Então, se Deus tem te honrado com riquezas, com bem, com posses, primeiro agradece a Deus. E logo utiliza as tuas riquezas, tuas posses, para fazer o bem. Para fazer o bem. Não para oprimir ao trabalhador. Dá um salário digno para o teu próximo. Pois ele não é o teu empregado, ele é o teu próximo. Ele não é o teu empregado, ele é o teu próximo. Então dá um salário digno, para que possa, com dignidade, levar o pão para a sua mesa. Jesus não estava dizendo para ele desperdiçar toda a sua riqueza. Dá aos pobres, aos necessitados. A avareza estava no coração daquele jovem. E recém falávamos que Deus é quem esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos. E a avareza é um pecado. Não esqueça isso. A avareza é um pecado. Pai eterno e Deus do céu, eu te agradeço, Senhor amado, por estar aqui nesta manhã. Que tu venhas abençoar, Senhor eterno, que tu venhas derramar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, sobre cada um daqueles, ó Deus, que estarão assistindo esta transmissão. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz e a misericórdia de Deus seja sobre você e sua família.